Então, boa noite a todos. Vamos dar início a segunda unidade do curso, né? Porque hoje nós vamos começar a discussão sobre o liberalismo econômico, certo? Então, essa aula é uma aula síncrona, certo? Para a turma 1. E essa aula é referente ao dia 30 de abril. Eu estou dando essa aula no dia 7 de maio, mas ela é referente ao dia 30 de abril, certo? E essa aula do dia 7 de maio, eu vou repor, que é essa sexta-feira, né, dia de hoje, eu vou repor num sábado, que eu vou dar uma aula conjunta, tanto para a turma 1 quanto para a turma 2, para repor a aula que eu estou devendo a vocês, certo? Então, vai ser num sábado, eu vou fazer essa reposição, porque terça-feira agora, né, eu não pude dar aula, por causa da minha dor de ouvido, né, enfim, eu fui para o médico, então eu vou ter que fazer a reposição dessa aula até para não prejudicar o andamento do programa, certo? Mas a aula que eu estou gravando agora é referente à aula do dia 30 de abril, certo? Então, a reposição vai acontecer algum sábado, provavelmente no final de maio. Eu também vou dar essa aula de aquisição, vou dar aula de aquisição de idioma no dia 15, né, para a turma 2. Inclusive, vocês, quem quiser assistir novamente, etc., mesmo recebendo a gravação, pode ficar à vontade também para, né, vai ser um sábado, dia 15, para a turma 2. Para vocês, turma 1 é amanhã, certo? Às 9h30. Então, vamos lá. Então, nós vamos discutir hoje o pensamento liberal, certo? O liberalismo econômico. Mas antes, né, de discutir a economia clássica e seus principais expoentes, que são Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus, né, esses três provavelmente são os três principais, é claro que tem outros importantes, mas, né, esses três são muito importantes, né, dentro do liberalismo econômico. A aula hoje tem como objetivo tratar das raízes do liberalismo, né? Ou seja, daqueles teóricos, vamos tratar das contribuições de teóricos que sedimentaram o caminho, ou pavimentaram o caminho, né, para o liberalismo econômico, que se tornou hegemônico, né, mundialmente falando, a partir do século XVIII. Então, nós vamos tratar aqui de precursores do liberalismo que desenvolveram análises, né, e que pavimentaram, né, ou criaram as bases filosóficas, né, constitutivas do liberalismo econômico. Então, quem são esses autores que a gente vai discutir aqui? Né? É o Thomas Hobbes, o John Locke. Qual a importância desses dois autores? Né? Primeiro que eles são precursores do liberalismo. Né? A importância deles é que eles contribuíram, né, para a estruturação, né, do liberalismo filosófico e do liberalismo político, tá? Então, eles construíram, eles ajudaram a desenvolver uma nova base filosófica, né, que posteriormente seria seguida, né, pelos autores do liberalismo econômico. Tá? Então, esses dois autores são fundamentais, né? E não só do ponto de vista da constituição de um sistema filosófico, mas eles também deram contribuições para o liberalismo político. Então, cada um deles desenvolveu uma teoria do Estado, né, que é objeto de discussão até hoje, né, até nos dias de hoje, né, e que fundamenta muitas das análises políticas do mundo contemporâneo, certo? Então, Thomas Hobbes e John Locke são dois autores, né, fundamentais que a gente vai discutir aqui.
antes de discutir o liberalismo econômico. E além desses dois autores, nós vamos discutir também mais dois outros autores, melhor dizendo, né, que deram contribuições já no século XVII, ou seja, antes mesmo, né, do liberalismo se tornar a corrente hegemônica do pensamento, né, econômico, ou seja, já no século XVII, que são o Richard Cantillon e o William Petit, né, que nós vimos que é um autor mercantilista, mas que já tinha dado umas contribuições pioneiras, né, já tinha desenvolvido os germes daquilo que viria a se constituir a teoria econômica do liberalismo a partir do século XVIII, né, na segunda metade do século XVIII, a partir da publicação da Riqueza das Nações, certo? Então, a aula de hoje vai ser dedicada às raízes do liberalismo, certo? Ao estudo das raízes do liberalismo. Então, a gente vai focar na discussão dos precursores do liberalismo, né? Que são esses 4 autores que eu mencionei. Bom, e como é usual, né, em qualquer curso de História do Pensamento Econômico, né, antes de discutir as teses propriamente ditas, né, as contribuições desses autores, né, de cada escola do pensamento econômico, faz-se necessário, né, discutir o contexto histórico, né? Ou seja, nós vamos partir daquela abordagem externalista, né, nos termos que, se a gente pegar, nos termos que o Eduardo Gianetti coloca naquele artigo que eu trabalhei com vocês na primeira unidade, né? Ou seja, cada escola do pensamento econômico, cada autor, né, ele parte de uma situação concreta, né, de situação histórica concreta, ou de problemas reais, né, e é a partir dessa situação-problema, digamos assim, né, que ele vai desenvolver a sua análise dos fenômenos econômicos, certo? Então, estudar a teoria econômica significa situá-la em seu devido contexto histórico, né, e social, certo? Então, todo pensamento econômico, ele tem uma certa historicidade. Acho que vocês já entenderam isso, né? Então, por que que os mercantilistas, por exemplo, consideravam o ouro e a prata como a medida da riqueza, né? Porque a riqueza era obtida por meio do comércio. Você tem que compreender o contexto histórico no qual esses autores, né, vivenciaram para chegar, para compreender porque eles chegaram a essa compreensão da riqueza, certo? Então, nós vimos, né, eles estavam, quando eles desenvolveram suas análises, né, sobre a economia capitalista, o mundo estava vivendo, né, o mundo estava dentro daquele contexto que a gente chama de colonização mercantilista. Vocês lembram disso, né? Então, em função das características estruturais, né, do antigo sistema colonial mercantilista, né, no qual é um período de transição de um modo de produção a outro, é um período no qual o comércio, né, as economias europeias, né, estão, mediante a expansão marítima e comercial, descobrindo novas rotas comerciais, né, então você tem um processo de formação do mercado mundial, né, quem comanda esse conjunto de transformações econômicas e políticas durante todo o sistema mercantilista é a burguesia comercial. Então, em função dessas características, né, do antigo sistema colonial mercantilista, é a partir disso que a gente pode compreender o porquê que eles chegaram a essa compreensão de riqueza. Então, a principal atividade econômica era o comércio,
não é isso? Era o comércio, os países guerreavam no plano internacional, né? E o principal fator, né, para essas disputas internacionais era o controle e a posse das colônias, né? Então, cada um desses países procuraram construir ou construíram vastos impérios coloniais, que é o caso, por exemplo, da Inglaterra, né? E nós sabemos que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial em função exatamente do fato dela ser a grande vencedora da corrida colonial, né? Nós vimos isso, né? Então, por isso que o pioneirismo da Revolução Industrial deve-se, né, ao fato de que a Inglaterra foi a grande vencedora, né, e depois de mais países que também se envolveram nesse tipo de comércio, no comércio colonial, no comércio de escravos, né, eles também acumularam riqueza, e após a Revolução Industrial Inglesa, todos os países também passaram por seus processos de industrialização, né, processos de industrialização originários, certo? Então, depois da Inglaterra, outros países também se industrializaram, né, porque todos eles foram beneficiários, né, do antigo sistema colonial mercantilista. Nós vimos isso. Depois, nós vimos na discussão sobre a fisiocracia, né, que a concepção de riqueza muda, né, ela se desloca do comércio para a produção, certo? E nós vimos o porquê que isso ocorre, por que isso ocorreu, esse deslocamento, né? Em função das características estruturais, né, da estrutura econômica da sociedade francesa do século XVIII. Então, a França estava em pleno antigo regime, né? Então, você tinha uma França dividida em 3 estados, né? A classe dominante era a nobreza feudal, a aristocracia feudal, certo? Então, nesse país, né, um país atrasado, né, do ponto de vista, comparativamente, por exemplo, à Inglaterra, obviamente que os fisiocratas iam, em função do fato de que a atividade agrícola era a principal atividade econômica, né, a agricultura é a principal atividade econômica, é claro que, em função dessas características estruturais da economia francesa, eles chegaram à conclusão de que o excedente só pode ser produzido aonde? Na agricultura. Né? Nós vimos isso. Então, eles chegaram à conclusão que as outras atividades são estéreis. Né? E isso tem uma razão de ser. Né? Isso tem uma razão de ser. Porque a agricultura é a principal atividade. Né? Então, o comércio e a indústria, né, eram insuficientemente desenvolvidos na França do século XVIII. Então, isso se refletiu, né, no pensamento dos nossos autores fisiocratas. Então, faz-se, né, aqui são só apenas 2 exemplos, né, eu estou falando do conceito de riqueza, né, mas ele pode chegar a discutir outros aspectos também, o papel do Estado, o papel do, enfim, né, do nacionalismo, do militarismo, outras dimensões também, né, conceito do que é produtivo, do que é improdutivo, certo? Mas eu vou ficar só no conceito de riqueza, né? Então, em função disso, né, em função da importância que o cenário histórico, né, de como o cenário, de como as diferenças entre as épocas históricas acabam influenciando, né, o pensamento dos autores, então a gente tem que reconstituir, né, discutir, nós temos que discutir no início, né, o cenário histórico para compreender as contribuições desses autores, senão a gente não vai entender, né, por que ele chegou a essa conclusão? As coisas saíram assim, não, é porque eles estão, né, cada escola, cada autor, eles observam uma realidade diferente. Ora, porque se cada um observa uma realidade diferente, apesar do objeto de estudo ser o mesmo, o capitalismo, né, se cada um enxerga um objeto diferente, ou uma realidade diferente, é obviamente que as contribuições, né, os resultados da análise vão ser diferentes.
em que pese o fato de ser o mesmo objeto de estudo, que é o modo de produção capitalista, certo? Então, no caso dos precursores do liberalismo, eles também vão partir, né? O ponto de partida de suas análises vai ser um contexto histórico completamente distinto daqueles, né, que serviram como pano de fundo ou fio condutor das análises, tanto dos autores mercantilistas quanto dos autores fisiocratas. Então, eu vou mostrar aqui, certo? Vou projetar aqui meu slide, e aí a gente vai tentar acompanhar um pouco, discutindo cada tópico. Então, os precursores do liberalismo, certo? Eles começam a desenvolver suas análises a partir do século XVII, ou seja, um século antes, né, do liberalismo econômico se tornar corrente hegemônica. Lembrem que o liberalismo econômico só se torna corrente hegemônica a partir da publicação da Riqueza das Nações, em 1776. Então, nós estamos nos referindo ao quê? Ao século XVIII, né? Já ao final do século XVIII, no último quartel, né? Na segunda metade já do século XVIII. Mas esse pensamento, ele começa a se desenvolver, a criar suas raízes, né? A criar suas bases, sejam epistemológicas, metodológicas, a partir do século XVII, certo? A partir do século XVII. Então, veja, nos séculos XVI e XVII, né, nós temos já um período de crise, né, do antigo sistema colonial mercantilista. Né? Então, o mercantilismo ele já está chegando ao seu fim, certo? Já está chegando a seu fim. Está chegando ao seu fim. Nós vimos que o sistema colonial mercantilista, ele começa a se desenvolver a partir, né, dos descobrimentos. Dos descobrimentos, nós vimos isso. Né? Provavelmente a partir ali do século XIV, né, principalmente século XV. Certo? E que o final desse antigo sistema colonial mercantilista, o final dele, né, do ponto de vista histórico, né, olhando de forma retrospectiva, se dá a partir da Revolução Industrial Inglesa. Certo? Então, esses autores, o sistema mercantilista no século XVII ainda não tinha chegado ao fim. Certo? Só vai chegar ao fim com a Revolução Industrial Inglesa. No entanto, ele já estava passando por uma profunda crise. Certo? E por que ele está passando por uma profunda crise? Porque ele estava perdendo a sua razão de ser. Ele já estava esgotando as suas possibilidades. Né? As possibilidades. Porque esses países já estavam acumulando capital suficiente e necessário para os investimentos na indústria, para viabilizar as modificações qualitativas, né, nas técnicas de produção, que é o que possibilitou a Revolução Industrial. Certo? Então, muitos desses autores vão em seus escritos, vão refletir exatamente esse período de crise do antigo sistema colonial mercantilista. Além disso, né, você tem o surgimento de uma nova força social, principalmente a partir do século XVIII, que é o capital industrial, ou a burguesia industrial. Então, vocês devem estar lembrados que, durante o antigo sistema colonial mercantilista, quem comandava as profundas transformações políticas e econômicas, né, expressas, né, por exemplo, nos processos de expansão marítima e comercial europeia, bem como também nos processos de colonização, né, das áreas do Novo Mundo, no caso, por exemplo, Brasil e Portugal, né, só para citar um exemplo mais conhecido da gente, certo?
o comércio de escravos, né? Todas essas transformações políticas, econômicas, etc., esse contato, essa abertura de novas rotas comerciais, todo esse processo de transformações profundas, né, pela qual o mundo passava, tanto o velho mundo quanto o novo mundo, né, todas essas transformações foram comandadas pela burguesia comercial europeia, certo? A partir da crise do antigo sistema colonial mercantilista e com a consolidação da Revolução Industrial no século XVIII, né, na Inglaterra, essa burguesia comercial, né, ou seja, que tem como principal atividade o comércio, né, o próprio nome já indica isso, já é um indicativo disso, ela se torna cada vez mais uma burguesia empreendedora, ou seja, uma burguesia cada vez mais interessada, não mais nos negócios comerciais, mas sim nos negócios industriais. Né? Então, você tem a burguesia sofrendo um processo de metamorfose, digamos assim. Né? É uma burguesia comercial que, aos poucos, vai se tornando uma burguesia industrial, certo? E esse surgimento de uma classe de industriais, né, de empresários ligados à indústria, né, se consolida com a Revolução Industrial Inglesa. Tá? Então, na Inglaterra, esse é o exemplo mais, digamos assim, cristalino desse processo. Então, essa burguesia comercial europeia, né, ou inglesa, melhor dizendo, só para ficar aqui no exemplo mais flagrante, que tinha acumulado fortunas imensas com o comércio de escravos, com o comércio colonial, né, que tinha como principal elemento o exclusivo metropolitano, né, o pacto colonial. Depois que ela acumula capital suficiente, né, esse capital vai ser gradativamente, né, vai ser investido de forma crescente na indústria. Então, o centro de atenções dessa burguesia deixa de ser atividade comercial e passa a ser atividade industrial. Ou seja, essa burguesia comercial, ela se torna uma burguesia industrial, certo? Uma burguesia industrial. Então, surge uma nova força econômica, uma nova força social, a partir do século XVIII, que é a burguesia industrial. Fato que, né, é um fato novo, do ponto de vista histórico. Você não tinha uma burguesia industrial no início, por exemplo, do sistema mercantilista, né, ou ao longo de toda a Idade Média, digamos assim, seja na alta ou seja na baixa Idade Média. Você não tem uma burguesia industrial. Né? Então, a burguesia industrial, ela se consolida principalmente a partir do século XVIII. Né? Então, a criação do século XVIII, né? Essa classe de empresários que tem como principal atividade a indústria e não o comércio. Né? Então, você tem um processo de metamorfose, a burguesia comercial se transformando numa burguesia industrial. Tá? Então, esse é um elemento também importante que vai se refletir, né, na teoria econômica liberal, né, na teoria que o Smith, o Ricardo, né, vão desenvolver a partir do século XVIII, final do século XVIII. A economia clássica, que a gente chama, né? Economia política clássica, ou economia política inglesa, certo? E terceiro elemento fundamental, que eu coloquei como segundo lá, é a própria Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela teve um impacto significativo, certo? Na análise ou na teoria econômica liberal. O que é, essencialmente, a Revolução Industrial? É uma revolução nas técnicas de produção.
É uma mudança qualitativa nas técnicas de produção. Vou explicar isso com mais detalhes, porque essa dimensão é fundamental, eu quero que vocês entendam, certo? Claramente. Durante todo o antigo sistema colonial mercantilista, o tipo de produção, né, que era hegemônica era a produção manufatureira. O que é a manufatura? Certo? A manufatura, ela não revolucionou as técnicas de produção herdadas do período feudal, certo? Então, no período feudal, você tinha o quê? Você tinha os artifícios, né? Os artesãos, ligados a diferentes ofícios, certo? Nesse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, né? E com o surgimento da burguesia comercial, o que é que foi feito nas técnicas de produção? Não houve não houve uma revolução, certo? Houve apenas uma espécie de reordenamento ou readequação. Então, esses artifícios, esses artesãos, que antes trabalhavam em ofícios, né, de maneira isolada, certo? Ou seja, de maneira unilateral, agora eles passam a ser reunidos no mesmo ambiente, tipo num galpão, numa instalação física qualquer, ou num galpão de uma fábrica, certo? Então, você tinha anteriormente artesãos ligados a diferentes ofícios, certo? Agora eles são, aí com a produção manufatureira, você apenas reúne esses artesãos no mesmo local, certo? Então, eles vão trabalhar não mais de forma unilateral, mas sim de forma combinada, certo? Assim, de forma combinada. Então, isso permite um certo incremento da produtividade do trabalho, né? Você aumenta tanto a produtividade do trabalho quanto a capacidade de produção, né? Mas a manufatura em si, ela não é uma revolução comparada com as técnicas de produção herdadas do período feudal, né? Você apenas ela é mais produtiva por quê? Porque você tem uma maior economia, né, na manipulação dos meios de produção, porque agora eles são consumidos em conjunto naquele mesmo espaço. Pode ser um galpão de uma fábrica, etc, etc. Né? Uma instalação física qualquer. E eles estão trabalhando coletivamente, então há uma certa interdependência, né, desses trabalhos, na medida em que eles são colocados, nesses diferentes artesãos, esses diferentes artifícios, são colocados para trabalhar no mesmo local, no mesmo ambiente de trabalho, certo? Então, isso acaba permitindo o aumento da produtividade e da capacidade de produção, né? Que é uma consequência do aumento da produtividade. A revolução. Só que na produção manufatureira, certo? O principal elemento da produção ainda continua a ser a força de trabalho. Lembro lá na discussão sobre a base material e técnica dos modos de produção, de qualquer modo de produção, né? De qualquer economia, qual é a base material e técnica? Você tem um elemento subjetivo, a força de trabalho, você tem os meios de produção. Vocês lembram disso, né? Então, para produzir, você tem que combinar esses dois elementos. Na produção manufatureira, apesar da divisão do trabalho, né, que se desenvolve, e essa divisão do trabalho é que vai permitir o incremento da produtividade e, consequentemente, da produção, né? Apesar da divisão de tarefas, né, que ocorre naquele mesmo ambiente de trabalho, no qual são reunidos trabalhadores de diferentes, né, espécies, né, no mesmo local de trabalho, apesar dessa divisão do trabalho que se intensifica com a produção manufatureira, apesar disso, o trabalho ainda continua a ser o principal elemento da produção. Por quê? Porque, em que pese o fato de que cada trabalhador só se dedica a uma tarefa específica, não?
Então, os trabalhadores artesanais, os artifícios, eles pedem a noção do trabalho em seu conjunto, né? Porque já que o trabalho que ele executa é só uma parcela do trabalho total, no ambiente de trabalho, no local de trabalho. Mas, mesmo assim, os trabalhos que ele desenvolve, o tipo de trabalho que eles desenvolviam durante toda a produção manufatureira era um trabalho que requeria, né, um alto grau de especialização. Então, em função disso, né, os trabalhadores, ou a força de trabalho, ainda se constituía no principal elemento das técnicas de produção, ou dos processos de trabalho, dos processos produtivos. Certo? Com a Revolução Industrial, a força de trabalho, ela deixa de ser o elemento mais importante do processo de trabalho, do processo de produção. E por que ela deixa de ser o elemento mais importante? Porque na Revolução Industrial, com a Revolução Industrial, quem vai atuar, certo? Sobre a matéria-prima não é mais a força de trabalho, não é mais o homem, né? Com a mediação dos instrumentos e meios de trabalho, certo? Como é o caso do trabalho de um artifício, de um artesão, etc. É ele que atua diretamente sobre a matéria-prima, né? Com a ajuda de máquinas, equipamentos, ferramentas de trabalho, etc. Com a Revolução Industrial, quem vai atuar diretamente sobre a matéria-prima, sobre o objeto de trabalho, não é mais o homem, mas sim a máquina, certo? Então, com o sistema de maquinaria, você tem aquele monstro mecânico, né? E no interior daquele monstro mecânico, você tem as chamadas máquinas ferramentas. Então, a matéria-prima, o objeto de trabalho, passa no interior daquela máquina, né? E aquelas ferramentas, né, que estão ali ligadas, né, ao monstro mecânico, digamos assim, elas vão atuando sobre o objeto de trabalho e modificando, né, até ele adquirir uma forma final que seja útil, né, e que possibilite o atendimento de necessidades humanas, certo? E o trabalho do homem, né, e o trabalho do ser humano, e a força de trabalho, ela passa a ser um elemento secundário no processo de trabalho, no processo de produção, certo? De tal forma que, enquanto na produção manufatureira e outras formas de produção, né, nas formas de produção pré-capitalistas, que antecederam o capitalismo, é o homem que dita o ritmo da máquina, com a Revolução Industrial, vai ser a máquina que vai determinar o ritmo do trabalho do homem, certo? Então, o homem tem que seguir o ritmo da máquina, e não o contrário. Então, o trabalho humano, né, torna-se um mero apêndice do processo de produção, né? Torna-se algo secundário, que se resume, por exemplo, a ligar, a fazer a manutenção da máquina, né? Fazer algum tipo de reparo, certo? Então, um trabalho que torna-se secundário. Torna-se secundário. Tem um filme, que eu não sei se vocês já assistiram, que é o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que o filme relata exatamente essa modificação, né, das técnicas de produção provocadas pela Revolução Industrial e os seus efeitos sobre as condições de trabalho, certo? Então, eu vou mostrar aqui uma ceninha para vocês, certo? Só para estar no YouTube, eu vou botar eu até recomendo que vocês assistam, mas só para ilustrar, certo? Vocês estão vendo aí, né?
Vou mostrar aqui só 1 minuto, tá bom? Vou passar aqui para vocês, né? Recomendo muito esse filme. Tá no YouTube, né? Recomendo muito que vocês assistam. É o filme do grande Chaplin, né? Esse gênio do cinema. Mas o filme, essa cena aí mostra exatamente o que eu estou relatando para vocês. Vocês observem que a função do homem no processo produtivo, né, se resume a um mero apertar, né, o parafuso, por exemplo, né, fazer algum ajuste, né, então torna-se um trabalho secundário, né, torna-se um trabalho secundário considerando um trabalho, né, total que é desempenhado numa fábrica, etc, etc, né, de tal forma que essa atividade torna-se tão repetitiva, né, que você vê o Chaplin, né, mostrando exatamente que você vê que ele sai ali, né, da esteira, né, e continua reproduzindo o mesmo movimento que ele faz para apertar o parafuso, certo? Para apertar o parafuso. Então, observe, e você viu ali ele passando pelas aquelas roldanas, né? Eu acho que é roldanas, né? Isso ali é um monstro mecânico. É como se, ali é uma ilustração de que é como se o sistema de maquinaria tivesse vida própria, né? Que fosse um monstro, uma criação, né? Que adquire vida própria, digamos assim, certo? Então, ilustra exatamente isso. Então, ele vai passando, né, por naquela cena lá, que eu não me lembro agora o nome. Alguém lembra aqui do nome? Peraí. Pode falar, Luiz Assis, é bom que eu já vou. Ah, professor, só uma curiosidade com relação a esse filme. Ele era uma ficção na época, é bom ressaltar isso. E Aí. esse imaginário fantástico aí, ele imaginava como se fosse futuro, né? Não, o filme é Curioso, uma né? ficção. Porque é o cinema, né? Ali não são cenas reais, é uma ficção, né? Mas, assim, sobre os efeitos, esses efeitos já eram conhecidos, viu, Luiz Assis? Mas ele era como se fosse uma crítica do absurdo que poderia ser o futuro, né? Que coisa Não, trágica, né? na Não? verdade, o próprio Marx já fala dessas consequências negativas sobre as condições de trabalho, sobre as condições de vida dos trabalhadores lá no Capital, entendeu? Então tem mais de 150 capítulos, 150 páginas no Capital que o Marx se dedica, né, a discutir a grande indústria. É tanto que o próprio Chaplin, ele foi acusado de ser comunista, né? Falando sério para vocês, né? Ele foi acusado de ser comunista, sempre, né? Se não concorda comigo, é comunista. Isso não é coisa, né, atual, não. Isso não é, enfim, isso não é coisa do mundo atual, não. Isso já é bem antigo já. O Chaplin foi acusado de ser comunista, né? O Chaplin, o Charlie Chaplin, certo? Por quê? Porque ele está falando dos efeitos negativos, certo? Sim, vários, né, ao longo da história. Até o ar que a gente respira, se deixar. É, é o chip na vacina, tem um monte de coisa agora, né? Mas isso não é novo, né? Não é um fenômeno novo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Pois bem, deixa eu pegar aqui só uma cena né, mais nova, certo? Só para ilustrar
Aqui, ó, essa cena aqui é muito boa. Vocês estão vendo aí meu YouTube, não estão? Sim. É porque eu não vejo vocês, então, ó. Isso que é o sistema de maquinaria, ó. Ó, a própria máquina que atua sobre o objeto, ó. A carroceria do carro, ó. Observe, ó. Você vê que não tem nenhum ser humano aí, ó. Observe, não tem nenhum ser humano, é o sistema de maquinaria. É a própria máquina que atua sobre o objeto de trabalho. Aí ela vai encaixando as partes do automóvel, ó. Pode observar. Aí o automóvel vai passando, aí ó, vai passando. Aí botou uma parte, aí vem o outro, vem outra correceria. Aí eles vão encaixando cada parte do automóvel. Né? Ó, até a pintura, né? É o sistema de máquinas que... Essas são as chamadas máquinas ferramentas, certo? Então, quem manipula a ferramenta não é mais o ser humano, certo? É o próprio sistema de máquinas. Né? Então, no interior do sistema de maquinaria, você tem as máquinas ferramentas, que é o que vocês estão enxergando agora. Ó, você vê que não tem um pintor. Ó, não tem pintor. E o trabalho do homem, no caso aqui, só dá, por exemplo, polir, né? Encaixar as peças que faltam, mas em relação ao trabalho total, se reduz ao mínimo. Vocês perceberam aí? Certo? Certo? Então, é esse processo, é esse fenômeno que os autores liberais, né, que o próprio Marx vão, posteriormente, né, obviamente, né, que o Marx vem depois do liberalismo econômico, é esse fenômeno, essa modificação qualitativa nas técnicas de produção, né, com o advento do sistema de maquinaria, com as máquinas ferramentas, né, é esse fenômeno que vai servir como pano de fundo ou como inspiração para as contribuições que os autores liberais vão dar, né, para o desenvolvimento da teoria econômica. Né? Então, a Revolução Industrial, ela transforma o trabalho humano num elemento secundário do processo. Vocês viram aí na produção de automóveis. Tudo é feito pelo quê? Pelas máquinas ferramentas. Elas pintam o automóvel, não é isso? E vão encaixando cada peça. Né? E o trabalho humano é só, né, de colocar, você viram ali, né, colocou o farol, né, é o acabamento final, ou então dá um polimento, etc. Isso ficou muito claro aí no vídeo, vocês podem até assistir depois, né, você bota lá, processo industrial, automóvel, motos, aviões, vocês vão ver, né, outro tipo, né, geladeira, micro-ondas, aí você vai ver como é que é feita a produção, né, como é que é produzido industrialmente todos esses, né, todos esses bens duráveis, né, mas o interessante aqui porque aqui nós estamos falando do século XVIII, né, então, aqui é a produção já na final do século XX, início do século XXI, né, então aqui é 2017, então quer dizer, já é na fase da produção toyotista, né, digamos assim, né, do toyotismo, né, o toyotismo, ele se torna dominante a partir da década de 70, né? Alguém citou aí no... Deixa eu ver quem foi aqui. O Sábio, certo? O importante aqui, o que vocês têm que deter aqui para a nossa discussão, né, é que a Revolução Industrial, ela implica... Muito bom, viu? Exatamente, Luiz. Viu? Indústria americana, tá no Netflix. O importante aqui, para vocês reterem aqui na discussão, é que a Revolução Industrial significou uma modificação qualitativa das técnicas de produção, tornando o trabalho humano um trabalho secundário, uma espécie de apêndice, né? E a transformação fundamental foi que o objeto de trabalho, ele vai sofrer a modificação mediata
por aquelas máquinas ferramentas, né? Então, elas que vão atuar diretamente sobre o objeto de trabalho. Então, essa é uma modificação fundamental, né? É por isso que a produção hoje exige muito o quê? Como insumos, né, que a gente fala, né? O desenvolvimento da ciência e da tecnologia, né? Você não pode desenvolver a produção industrial sem ter ciência e tecnologia aplicada à produção, né? Porque você tem aquele sistema de máquinas, ferramentas ali, você tem que ter ali é tecnologia envolvida, né? Então, você tem que, para que o país seja desenvolvido do ponto de vista industrial, você tem que ter muita ciência e muita tecnologia. A ciência e a tecnologia do país tem que desenvolver a passos largos, digamos assim, né? Então, é tanto que muitos economistas hoje discutem o papel da ciência, da tecnologia, a importância que elas têm, né, na produção industrial, né? Está se discutindo, por exemplo, agora a quarta revolução industrial, certo? Enfim, mas voltando aqui para o nosso século XVIII, a revolução industrial também foi uma mudança, foi um elemento fundamental, né? E que vai se refletir nas contribuições, né, no âmbito da teoria econômica por parte dos autores liberais. Então, esse terceiro elemento é fundamental, a Revolução Industrial. Certo? Então, os autores mercantilistas e fisiocratas, eles não puderam vivenciar, né? Eles não puderam analisar a Revolução Industrial e seus efeitos do ponto de vista do aumento da produtividade, da capacidade de produção, né? Entre outras coisas, né? O papel da ciência e da tecnologia, né? No desenvolvimento da produção, certo? Então, só queria chamar aqui a atenção para esse elemento importante também. Fundamental, né? Então, ao longo desse período, né, em função de todas essas transformações, surgimento do capitalista industrial, da própria revolução das técnicas de produção, né? Então você tem a passagem da manufatura para a grande indústria, né? Que é digamos assim, que é o que provocou a revolução industrial. Você tem a crise, né? E posteriormente o fim, né? Da colonização mercantilista. Todos esses elementos, né? De forma conjugada, de forma conjunta, levaram ao acirramento das contradições entre essa nova classe de burgueses, né, a burguesia industrial e a aristocracia feudal, né? E o principal elemento que, digamos assim, os principais elementos e que explicam o acirramento dessas contradições é que o excesso de regulamentações e de impostos, a partir de determinado período, né, da evolução do capitalismo em escala global, ele passa a ser um entrave, né, ao progresso econômico posterior. Então, nós vimos, não sei se eu cheguei a discutir isso com detalhes, que durante a era mercantilista, você tem uma aliança, né, entre as burguesias comerciais europeias com os reis, né, e essa aliança foi fundamental nesse processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, você tem a constituição dos chamados estados absolutistas na Europa, né? E essa aliança entre os reis e a burguesia foi fundamental na luta da burguesia contra a nobreza feudal, ao longo de toda a era mercantilista. E essa aliança, e são essas alianças que vão permitir a formação dos estados nacionais, que se dá a partir desse período, certo? A formação dos estados nacionais. E também são essas alianças que vão permitir os investimentos necessários, né, para a descoberta de novas rotas comerciais. Então, sem essa aliança dos reis com a burguesia, não seria possível, né,
que as economias europeias pudessem descobrir novas rotas comerciais. Então, se a expansão marítima e comercial europeia, né, não seria possível formar o que a gente chama de comércio internacional. E os investimentos, nessa época, né, os investimentos dessas expedições eram feitos, né, principalmente através do que a gente diria dinheiro público. Né? Então, os reis, né, a coroa, era quem financiava essas expedições. Né? Não era a burguesia. Não era a burguesia que financiava essas expedições. Até porque ela não tinha capital suficiente para, né, poder investir, fazer altos investimentos, que era o que essas expedições, né, exigiam. E, além disso, essas expedições, por si só, já implicavam, além de altos custos, também grandes riscos. Né? Porque uma expedição X poderia ir atrás, por exemplo, de ouro e prata na Amazônia, ou em outras regiões, e simplesmente não encontrar. Então, você tinha riscos também. Esses empreendimentos também envolviam altos riscos. Né? Envolvia altos riscos. Então, foi o Estado que assumiu esses riscos, financiando esse tipo de atividade. Tá? Foi o Estado que financiou, por exemplo, o desenvolvimento da indústria naval dos países europeus, de estudos que contribuíram para o desenvolvimento da navegação desse período. Né? Estudos científicos, etc. Né? Então, era o Estado que era o principal financiador dessas atividades, ao longo de toda a era mercantilista. A partir do momento que a burguesia comercial se torna uma burguesia industrial, ela já não necessita, né? Boa noite, Carlos. Ela não necessita mais do apoio do poder do Estado, né? Porque ela já acumulou capital suficiente, então ela já pode andar com suas próprias pernas, digamos assim, né? E nós vimos também, então isso já vai gerar uma primeira crítica ao excesso de intervenção do Estado na economia. E nós vimos também na discussão sobre o mercantilismo, vocês devem estar lembrados disso, que o Estado tinha um papel vital, né, como instrumento enfim, da competição, né, internacional, né, então cada país, né, cada burguesia europeia, comercial europeia, se utilizava do poder do Estado como instrumento da competitividade internacional, né? Então, o Estado, por meio da política econômica, ele procurava, por exemplo, obter altos superávites na balança comercial, para permitir uma entrada líquida de ouro e prata. Vocês lembram disso, né? Então, o Estado fazia medidas para incentivar as exportações, né? E restringir as importações. Vocês lembram disso, né? Para que o saldo comercial o superávit comercial fosse o maior possível. Nós vimos também que o Estado tinha um papel de regulamentar a produção, né, no sentido de melhorar a qualidade do produto que era produzido, tanto internamente e principalmente do produto que seria, né, exportado. Né? Então, o Estado, ele estabelecia uma série de regulamentações com o objetivo de melhorar a qualidade do produto exportado. Né, melhorando a qualidade do produto exportado, obviamente, que aumentava as chances de competitividade internacional do país em questão. Nós vimos isso. Então, ao longo desse longo período, que é a era mercantilista, a herança, né, o resultado vai ser a permanência de uma série de regulamentações referentes à produção. No primeiro momento, essas regulamentações foram um fator
que permitiu o progresso econômico, certo? Só que, a partir do momento que essa burguesia acumula capital suficiente, torna-se uma burguesia industrial, esse excesso de regulamentações torna-se um entrave, né, para o progresso econômico posterior da economia capitalista, certo? Então, a burguesia industrial, ela vai lutar, certo? Ela vai desenvolver uma série de conflitos com a aristocracia feudal, no sentido de tentar abolir esse excesso de regulamentações, o excesso de impostos, né, que são heranças do antigo sistema colonial mercantilista. Nós vimos isso, né, quando a gente discutiu, brevemente, quando a gente discutiu a fisiocracia. Né? Já na fisiocracia, você já tem uma crítica ao excesso de impostos, ao excesso de regulamentações, né, que pesavam sobre a classe de comerciantes e sobre a classe de empresários ligados à indústria, na economia francesa. Né? É tanto que já os fisiocratas já defendiam o deixar fazer, deixar passar, né? Ou seja, a defesa do Estado mínimo. O germe do Estado mínimo, da defesa do Estado mínimo, já está presente nos autores fisiocratas. Que é o quê? E isso é o reflexo do quê? Dessa situação concreta, né? Desse excesso de regulamentações, desse excesso de impostos que eram herança, né? Do antigo sistema colonial mercantilista. Então, em função disso, que se vão acirrar, é que vai se acirrar os conflitos entre essas duas classes, entre a burguesia industrial e as aristocracias feudais de cada país europeu, né? Então, por exemplo, ao longo dos séculos 17 e 18, você vai ter uma série de revoluções burguesas na Europa, né? As mais representativas dessas revoluções burguesas, né, que tinham como objetivo eliminar esse excesso de intervenção do Estado na economia, o excesso de regulamentações, o excesso de impostos, bem como também, né, derrubar toda a estrutura de privilégios que eram herdadas, né, do antigo regime, certo? Uma estrutura de privilégios que beneficiava amplamente tanto a aristocracia feudal quanto a própria igreja, certo? Então, toda essa estrutura de privilégios herdadas do antigo regime também vão ser ponto de crítica, um elemento que vai ser duramente criticado pela burguesia. E nós vamos ver isso, né, na análise dos nossos autores, sejam dos precursores, sejam dos autores liberais, né, do liberalismo econômico, né, do século XVIII. Então, isso vai estar presente, a gente vai ver isso claramente quando a gente vê os textos do Hobbes e do Locke, certo? Então, eles vão contestar o poder da igreja, né, com a construção de um novo sistema filosófico, de uma nova concepção de mundo que vai começar a ser estruturada a partir desse período, né, a partir do século XVI, XVII e XVIII. Nós vamos ver isso. Né? Isso vai ficar claro na análise desses dois autores, principalmente. Né? Então, como expressão desses conflitos, nós temos as duas principais revoluções burguesas, né? Dentre uma série de revoluções que varreram a Europa nesse período, que é a Revolução Gloriosa, na Inglaterra, né, que se deu no século XVII, e a principal dessas revoluções, né, que é a Revolução Francesa, né, que foi, digamos assim, a última dessas grandes revoluções. Todas essas revoluções tinham como objetivo, né, transferir o poder político da aristocracia feudal para a burguesia. Porque a burguesia, ao longo desse período, ela já controlava a riqueza, ela já detinha um poder econômico. Com essas revoluções burguesas, com essas revoluções, né, que varreram a Europa ao longo dos séculos XVII e XVIII, a burguesia partiu para conquistar o poder político, que ainda estava sobre
né, o poder da aristocracia feudal e também da igreja, em função da posição monopolista que a igreja, né, detinha ao longo desse período, certo? Ao longo desse período. Então, são esses elementos conjuntos que vocês têm que levar em consideração, certo? E que vão ser o ponto de partida da análise dos nossos autores liberais, tá? Então, vou tentar aqui resumir isso com mais profundidade. Nossa aula vai ter 8h40, né? 8h30, no caso. 8h40 já é a aula do segundo horário. Então, vejam, essa contradição de interesses aqui entre a burguesia, esse conflito de classes entre a burguesia industrial e a aristocracia, né? Ela vai causar, né, o aparecimento e o desenvolvimento de uma tendência materialista na filosofia a partir do século XVI, né, culminando numa mudança da orientação filosófica. Então, vejam, nesse período, é um período de revoluções científicas, é um período de mudanças qualitativas nas técnicas de produção, né, no qual a ciência e a tecnologia são insumos importantes, né, o desenvolvimento científico e tecnológico é uma condição para o desenvolvimento industrial dos países, né? Então, a Revolução Industrial requer mais ciência e tecnologia, né, para que ela continue, para que a produção continue a se desenvolver, para que a produtividade continue a aumentar, certo? Então, em função dessas necessidades econômicas, né, em função da necessidade de desenvolver a ciência e a tecnologia que acompanha a Revolução Industrial, os autores liberais, principalmente os autores ligados ao liberalismo filosófico, que tem como seus principais expoentes o Hobbes e o Locke, né, vão desenvolver um sistema tecnológico, um sistema filosófico, né, de caráter essencialmente materialista, certo? Por que de caráter essencialmente materialista? Porque eles vão brigar, né, contra a tendência filosófica herdada do período feudal. E essa tendência filosófica herdada do período feudal é de caráter essencialmente teológico e eclesiástico, certo? Então, os sistemas filosóficos que vão se desenvolver a partir da modernidade, a partir do século XVI, XVII em diante, vão ter um caráter assumidamente materialista em oposição, né, à natureza teológica e eclesiástica dos sistemas filosóficos herdados do período feudal. Né? Então, o foco das investigações filosóficas não vai ser mais as das relações do homem com Deus, mas sim a das relações dos homens entre si, certo? Das relações dos homens entre si. Então, essa circunstância levou, né, a filosofia a desenvolver uma base de caráter essencialmente materialista, certo? Então, todos os pensadores liberais, os filósofos liberais, vão passar a fundamentar suas ideias nos chamados direitos naturais humanos, certo? Então, isso vai ficar bem claro quando a gente discutir, por exemplo, como é que os autores liberais enxergavam a propriedade privada, certo?
quando é a forma de atuação do Estado, certo? Isso vai ficar muito claro quando a gente discutir, né, tanto a teoria econômica, mas no próprio Hobbes e no Locke, né, quando a gente discutir a teoria política que eles desenvolveram, essa dimensão, né, materialista de suas análises vai estar presente, né, e eles vão fundamentar suas análises nessa ideia de direitos naturais, tá? E isso é uma dimensão que está presente até hoje, né, no pensamento liberal, né, do pensamento liberal desse início do século XX, digamos assim, certo? Então, essa é uma dimensão extremamente importante, né? A valorização do pensamento científico, né? Daí aquela noção de ordem natural, que eu já expliquei, que já vem lá dos fisiocratas, né? Então, assim, os problemas econômicos vão ser tratados, né, com uma preocupação mais científica e menos de recomendação de política econômica, que é o caso dos mercantilistas, né? Porque isso reflete o espírito da época. Isso reflete, né, as necessidades econômicas da época, né, de se constituir um sistema filosófico que se valorize o pensamento científico, a razão, né, a racionalidade, né, a valorização da ciência, entre outras questões, né, em oposição à teologia, enfim, né, ao pensamento dogmático, né, que caracterizava a filosofia da Idade Média, digamos assim, né. Então, esses autores, eles vão fundamentar, eles vão contribuir para a construção de um novo sistema filosófico. E a crítica à tendência eclesiástica e à tendência teológica, desculpe, né? Isso é isso era para, digamos assim, um elemento fundamental para combater, né, todo o sistema de privilégios que beneficiavam amplamente, seja a aristocracia feudal, seja a própria igreja, e que é herdeira do antigo regime, né, que é herdeira da Idade Média, certo? Então, os estados absolutistas, né, o antigo regime, vai ser profundamente criticado, né, sua rede de privilégios vai ser profundamente criticado em vários países, a partir dessa constituição de um novo sistema filosófico, como vai ficar claro quando a gente discutir os autores liberais. Certo? Então, vejam. Os interesses materiais da nova burguesia industrial, né, é que vai permitir a construção desse novo sistema de concepções, de ideias, de valores, né? Ou seja, um sistema de concepções de mundo que os autores liberais, né, os teóricos liberais vão ajudar a construir durante a modernidade, durante os tempos modernos, né, principalmente a partir dos séculos XVI, XVII e XVIII. Né? Então, esse novo sistema filosófico, esse novo conjunto de preceitos filosóficos, em oposição aos preceitos que prevaleciam até então, e que eram herdeiros, né, da Idade Média, eles foram construídos com o objetivo de atender aos interesses materiais da nova burguesia industrial, né, da burguesia industrial nascente, que se consolida a partir do século XVII e XVIII. Né? Então, um dos capítulos dessa longa luta de classes, né, um dos elementos importantes, né, dessa luta de classes que se desenvolve ao longo desse período, foi exatamente a constituição de novas bases filosóficas, né, de um novo sistema de concepções, um novo sistema de crenças, de valores e de ideias, né, que vão justificar, digamos assim, as ações humanas. Então, nós estamos diante de uma nova sociedade, que é a sociedade capitalista,
em oposição à sociedade feudal. Então, aquele sistema de ideias, de valores constitutivo da sociedade feudal não mais fazia sentido. Né? Então, você tem que construir um novo sistema de ideias, né? Que, digamos assim, sejam mais adequadas para a nova situação econômica, política, social que se estava erigindo, né, no mundo a partir desse período. Né? No mundo a partir desse período. Então, essa nova reorientação, esse surgimento de uma nova concepção de mundo, né, que é o espírito da época, né, é que vai permitir o surgimento do liberalismo. Então, o liberalismo tem em seu interior tantos filósofos quanto economistas, né, extremamente importantes, como Hobbes, Locke, William Petit, Thomas Hobbes, Thomas Hobbes não, já falei, não, Richard Cantillon, David Hume, que vocês devem conhecer, tem o Smith, o Ricardo, né, Jean-Baptiste Say, enfim, vários autores, né, o Stuart Mill, John Stuart Mill, o Malthus, né, então toda essa tradição de economistas e de filósofos é que vão construir, né, um novo sistema de ideias, né, um novo sistema filosófico, né, que vão fundamentar as ações humanas a partir desse período, né, ou que vão dar um sentido para as ações, né, econômicas, políticas, que se desenvolvem principalmente a partir do domínio, né, da Revolução Industrial e do surgimento de uma classe de capitalistas industriais, certo? Então, o liberalismo, né, é ele que vai ter esse papel, né, de construir esse novo sistema de valores, novo sistema de ideias, de concepção de mundo, né? Por isso que o liberalismo filosófico, ele antecede no tempo o liberalismo econômico. Por quê? É esse novo sistema de ideias que vai fundamentar a teoria econômica que se vai desenvolver a partir do final do século XVIII, né? A partir de 1776. Tá? Por isso que a gente tem que estudar os precursores do liberalismo antes de entrar na teoria econômica propriamente dita. Por isso que a gente vai falar de Hobbes e de Locke aqui, o Cantillon e em menor medida, o Cantillon, o Richard Cantillon e o William Petit. Né? E talvez eu fale também do Rio, se der tempo. Certo? Mas uma coisa importante aqui que a gente tem que levar em consideração, certo? Não são as ideias são sempre o resultado das transformações socioeconômicas. O que significa? Não são as ideias que produzem as transformações históricas. Muito pelo contrário, são as transformações históricas, né, que permitem, né, o surgimento, o aparecimento e o desenvolvimento de novas ideias, de novos sistemas de valores, de crenças, né, de novas concepções de mundo. Né? Então, por que surgem novas ideias ao longo do tempo? Porque a realidade material se modifica ao longo do tempo. Então, as transformações socioeconômicas, características de cada período, é que vão mudar, né, que vão permitir o aparecimento e o desenvolvimento de novas ideias. Então, o liberalismo é um produto das transformações que ocorreram mundialmente, né, ou seja, no cenário do capitalismo global, a partir dos séculos 16, 17, 18. E os principais elementos, né, que a gente pode citar aqui nominalmente, é a crise, né, do antigo sistema colonial mercantilista, o surgimento da burguesia industrial, né, essa nova força econômica, a revolução industrial, né, a revolução nas técnicas de produção, com o advento do sistema de maquinaria, das máquinas ferramentas, certo?
e a crise, né, que se instaura a partir desse período do sistema feudal, né, que vai permitir e que vai, digamos assim, ser a força motriz das revoluções burguesas que vão assolar a Europa, ou que vão invadir a Europa a partir desse período, certo? Então, esse é o quadro geral, né, o contexto histórico geral, né, que a gente tem que entender, pelo menos em seus aspectos fundamentais, antes, né, para, posteriormente, a gente analisar as contribuições dos pensadores, né? Seja liberalismo filosófico, seja liberalismo político, e também da própria teoria econômica liberal. Smith, Ricardo e Malthus, que são os autores que a gente vai trabalhar aqui. Então, com isso, eu termino essa primeira parte, essa primeira discussão, né, sobre liberalismo econômico, e quero saber se ficou claro, se ficou confuso, se deu para vocês entenderem toda a discussão que eu desenvolvi aqui. Mais alguém? Quer tirar a dúvida? Diga, Arthur. O senhor falou que, tipo, no século XVIII e tal, a igreja tem influência sobre as decisões. O que o senhor acha, assim, do papel da igreja hoje? Ela tem, assim, tanta influência ou tá menos? Não, a igreja ainda é uma força política importante no mundo contemporâneo, certo? Eu não descarto o poder da igreja, não. Inclusive, as igrejas aqui no Brasil, elas são um partido político, né? Então, é o caso das igrejas neopentecostais, né? Elas são um partido político, tem influência, né, nas decisões nacionais, né? Podemos dizer que o último presidente eleito, né, ele foi presidente principalmente com o voto dos evangélicos, certo? Então, a igreja ainda é uma força política importante. Só que é o seguinte, a igreja hoje, tal como ela está constituída hoje, seu sistema de valores, seu sistema de ideias, viu, Arthur? É completamente da igreja da Idade Média, certo? Porque a própria igreja hoje, as igrejas, elas têm um caráter materialista, certo? Elas têm um caráter materialista. Por que as religiões evangélicas cresceram tanto nas últimas décadas? Não? Porque elas prometem aos seus fiéis, né, a prosperidade financeira, a prosperidade material, certo? Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que as características estruturais do sistema econômico, da economia capitalista, né, também se reflete no plano das ideias, seja das ideias científicas, que é o caso dos pensadores liberais, por exemplo, né, seja também no plano das ideias religiosas, né, dos dogmas religiosos, das crenças religiosas. Né? Então, a igreja de hoje é muito diferente, Arthur, né? Não é à toa que a igreja teve que se reformar, né? O papel da reforma protestante foi exatamente esse, reformar o sistema de dogmas, de preceitos da igreja, né? Porque a igreja, na época, condenava o lucro, a usura, né? E você não pode, numa sociedade capitalista, você não pode condenar o lucro e a usura, né? E as igrejas hoje, por exemplo, não condenam o lucro e a usura, né? Durante toda a Idade Média, a burguesia, a classe média, né, era vista como uma classe era vista como um tipo de atividade, atividade comercial, atividade industrial, era tipo de atividade era criticada, né, pela igreja, pelos dogmas, né? O burguês era mal visto socialmente, certo? Não era à toa que eles eram pertencentes ao terceiro estado, né? Hoje a figura do burguês, do empresário, né, é bem vista do ponto de vista social. Não há um preconceito, né, como existia durante toda a Idade Média, né? Então, na Idade Média, era um tipo de atividade que sofria preconceito, etc., né? A burguesia ela não gozava de, de prestígio social durante toda a Idade Média,
certo? Durante toda a Idade Média, né? As atividades que os membros, os elementos, né, da estrutura de classe da sociedade que gozavam de prestígio social eram o quê? Eram os membros da nobreza feudal e padres, etc., né? Os representantes da igreja, certo? Representantes do clero. Hoje não, situação completamente distinta. Né? Os empresários gozam de prestígio social, bem diferentemente da Idade Média. Isso mostra o quê? Que a igreja, ela passou, né? Não só a igreja, mas com o sistema de valores como um todo, né? O espírito de nossa época é bem distinto do espírito da época feudal. Tá? Então, o empresário hoje é bem visto socialmente. O empresário é o cara inteligente, é o cara que é empreendedor, é o cara que gera emprego, é o cara que gera desenvolvimento, certo? Então, ele goza de prestígio social, né? Todos os presidentes da República, eles fazem reuniões com os empresários. Ele não chama eu ou você, ele chama os empresários, né, para discutir a política econômica, etc., né, para ouvir os empresários, reclamações, etc., etc. Quer dizer, eles gozam de muito prestígio, eles gozam de poder político, prestígio social, poder econômico, que é muito diferente do que ocorria, né? Porque o sistema de valores da Idade Média é completamente diferente do nosso. O espírito da época é completamente diferente do nosso. Hoje o empresário vai na igreja, né? E o pastor, o padre, né? Elogia o empresário, diz que aquele empresário é um abençoado por Deus, esse tipo de coisa. Pode estar vendo no YouTube aí, você vai ver, né? Várias cenas desse tipo. Né? Então, hoje o empresário goza de prestígio social. Isso mostra que a igreja se reformou por dentro. Né? Mas hoje tem uma separação clara, né? Entre a política e a religião, né? Porque a maioria dos estados são laicos. Mas isso não significa que as religiões não tenham, que muitas religiões não se constituam como partido político, que é o caso aqui no Brasil. Certo? Tem influência decisiva nas grandes decisões nacionais, né? Então, os religiosos são um elemento importante. Qualquer partido político que queira ganhar uma eleição tem que conseguir votos dessa camada, né? Então, tem que conversar com essa camada, porque eles são representativos hoje na sociedade, né? Então, é um poder político, que é aqui no caso do Brasil, mas do ponto de vista do sistema de valores, sistema de crença, é bem diferente da época feudal, certo? Percebeu, Arthur? Entendi, sim. Obrigado. Não é à toa que tem, não é à toa que tem padres religiosos, né, que condenam o lucro, que condenam a miséria, né, que condenam o individualismo, a competição, e que não são vistos como pertencentes, né, a essas diferentes denominações religiosas. É o caso, por exemplo, da teologia da libertação aqui no Brasil, certo? Então, a teologia da libertação, ela não é vista como pertencente à Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Por quê? Porque eles fazem a crítica a todos os fundamentos do capitalismo, a propriedade privada, né, a competição, o individualismo, né, o acúmulo de riqueza como objetivo fundamental da vida. Então, eles são vistos como os rebeldes, certo? É como se eles não fizessem, é como se fosse não, como eles só consideram como se não fizessem parte, né, da Igreja Católica, certo? Mas são minoria, digamos assim, né? São minoria. Como também tem padres que realizam, pastores que realizam o casamento entre pessoas do mesmo sexo,
né? E esse tipo de casamento não são aceitos, né? Por essas religiões neopentecostais ou pela própria Igreja Católica. São condenados, etc. Então, é uma discussão muito complexa, né? Mas, assim, o que a gente pode afirmar é que, do ponto de vista do sistema de valores, sistema de concepções, a Igreja mudou muito. Entendeu, Arthur? Entendi, sim, professor. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui a gravação, tá bom? Então, final da gravação da aula do dia 30 de abril de 2021, né, que é uma aula síncrona para a turma 1.